Então vamos seguindo as reflexões da leitura, né, com o livro As Três Perguntas, e agora vamos para o capítulo 7 e o capítulo 8. Capítulo 7. A justiça e o juiz. Fazer leis cabe ao Congresso, um setor do governo. Podemos dizer que a mente age como um poder legislativo, mas ela também inventa formas de implementar suas leis. Então, vamos voltar ao segundo setor do autogoverno, o judiciário. O setor judiciário decide como as leis devem ser aplicadas e sob quais circunstâncias. Como os governos externos, nosso governo mental exige punição por infrações à lei. Temos muitas formas diferentes de exigir punições àqueles ao nosso redor. Nossas punições podem ser sutis ou brutais, ou podemos voltar à raiva contra nós mesmos. Quantos de nós nos torturamos por comer demais, por realizar pouco ou por não sermos bons o bastante? As pessoas administram seus sistemas judiciais de forma diferente. Você pode ser duro consigo mesmo, porém tolerante com os outros. Pode não ter noção dos próprios crimes, mas ser altamente sensível aos crimes dos outros. Pode ser amoroso com quem está ao seu redor, entretanto cruel consigo mesmo. Ou o contrário. A maioria de nós consegue ser cruel se estiver com raiva ou insegura o suficiente. Antes que possa fazer alterações em seu sistema judiciário, você precisa reconhecer como ele funciona. Todos nós precisamos considerar nossas ações. Podemos nos perguntar: essa resposta é justa? Estou sendo respeitoso nessa situação? Gostaria de ser tratado dessa maneira? Respeito é uma palavra que nos impressiona na infância, mas nunca nos foi dada uma chance de compreendê-la plenamente. Apesar do que muitos de nós disseram, ninguém tem de ganhar respeito. Todos são diferentes, porém cada corpo humano é uma cópia da própria vida. Toda criatura é uma prova das vibrações da energia e da matéria. Isso é razão suficiente para mostrar respeito. O respeito torna possível ver além das opiniões e dos costumes de alguém. Torna possível ver a realidade, a verdade, e a verdade nos liberta de nossos enganos. Não há justiça de verdade quando um governo opera cegamente. Quando a mente reage automaticamente, cometemos erros de julgamento. Pagamos um preço alto por nossas suposições, causando sofrimento desnecessário. Se nos recusarmos a ver as coisas como são, podemos ficar desapontados, culpamos e carregamos ressentimento. Mostramos desprezo por nós mesmos e pelos outros. Como isso nos faz seres humanos melhores? Como nos faz nos sentirmos mais seguros e mais em paz conosco? O respeito é a solução para a injustiça. O paraíso, por qualquer interpretação, é regido pelo respeito. Criamos o paraíso na Terra respeitando a nós mesmos e a todos os seres vivos. O respeito faz nossas interações com outras pessoas serem mais suaves. Em casa, em nossa vida social e em nossos negócios, o respeito ganha aliados. Não precisamos gostar de alguém para demonstrar respeito. Todos os relacionamentos humanos prosperam no respeito mútuo, concordando ou não com ideias. Não podemos dar o que não temos, então o respeito tem de começar conosco. Nem todos nós aprendemos autorrespeito na infância. Podemos não ter sido encorajados a respeitar nosso corpo e o corpo de outros humanos. Como adultos, podemos agora avaliar quão amáveis somos para nós mesmos. Quão justos somos? Quão severo é nosso sistema de justiça, particularmente quando se trata de nosso próprio comportamento? Podemos nos perdoar? Sabemos realmente como? Assim como o perdão é essencial para trazer a cura a um país, também é essencial para uma mente saudável. Ao longo da história humana, a prática do perdão transformou inimigos mortais em aliados compassivos. Isso também acontece em nossa vida. O perdão põe mágoas em repouso. Muitas vezes, resistimos ao impulso de perdoar porque achamos que essa atitude absolve pessoas más de uma punição justa. Culpa ou inocência não é a questão. O perdão libera cada um de nós da necessidade de odiar. O perdão tira o passado dos nossos ombros, a fim de avançarmos sem seu fardo. Para nações e indivíduos, o passado é um cadáver que não devemos carregar conosco. A memória deve ensinar, não nos torturar. Queremos estar bem de novo, felizes e inteiros. Ao perdoar uma transgressão, nos libertamos do tormento. Pense na forma como você usa memórias passadas para se machucar, uma e outra vez. Não há justiça em nada disso. Você sente a dor repetidamente e ninguém é afetado além de você.
Lembrar o faz infeliz e a vida se torna infeliz para os que estão próximos a você. Você ignora o presente até que ele também se torne o passado. O futuro se torna obscurecido pelo ódio. Todas as ocasiões reais são perdidas para momentos que nunca existiram. Então, é claro, você sente que perdeu alguma coisa. Nós fomos domesticados por um sistema de recompensas e punições. As recompensas podem ter sido uma atenção positiva ao nosso comportamento, palavras de elogio ou gestos de afeto. Podemos ter sido recompensados com sorvete por um trabalho bem feito ou com a permissão de passar um dia brincando com um amigo. Punição pode denotar uma falta de resposta dos nossos pais ou palavras duras. Uma punição poderia significar ser espancado ou submetido a abusos físicos piores. No entanto, também nos pareceu uma punição quando nos culparam por algo ou nos sentimos culpados e envergonhados. Como adultos, aprendemos a nos recompensar por nossas boas ações e a nos culpar pelas más. Nós nos sentimos envergonhados sem saber por quê. Nós nos submetemos ao tipo de punição que toleramos quando crianças e não nos oferecemos perdão. Como os pais às vezes fazem com as crianças, negligenciamos nosso corpo ou o julgamos duramente. Recusando assumir a responsabilidade pelas histórias que contamos, culpamos o corpo humano por nosso desconforto e dor. Então damos mais um passo, inventamos outros personagens para assumir a culpa. Tendo crescido acreditando em duendes e em Papai Noel, estamos acostumados com a sensação de estarmos sendo observados e julgados. Esperamos ser punidos por alguém devido a alguma coisa. Por que não devemos nos sentir ansiosos e neuróticos? Tememos a ira de qualquer Deus em que nos ensinaram a acreditar. Queremos apaziguar os anjos e culpar os demônios pelas coisas terríveis que fazemos. Nós nos observamos em ação, nos condenamos e punimos. Parece que estamos dispostos a permanecer imaturos apenas para evitar assumir nossa realidade. Imaginando-nos como o personagem central em nossa história de vida, nós nos adicionamos a uma longa lista de criaturas fictícias da infância, exceto que o eu parece ser o único que não está assumindo a culpa. Dizemos coisas como meu mal e só tenho a mim para culpar, mas não estamos falando sobre a mente, ou sobre o personagem principal da nossa história. Estamos quase sempre culpando o corpo humano. Nós o julgamos e geralmente o consideramos culpado. Quando o personagem principal age como um grande juiz, nosso corpo reage com medo. O eu é o valentão do pátio da escola em nosso mundo, pronto para socar e intimidar. O personagem principal da história de cada um é o governante, o juiz e o executor. E também o presidente de uma nação muito particular. Então, precisamos prestar atenção à forma como falamos através do eu. Uma mente que perdoa é precisa e justa. O perdão cria imunidades da dor. Não temos de nos punir por erros do passado ou inventar novos erros na nossa imaginação. Quaisquer que sejam as circunstâncias, estamos fazendo o nosso melhor. Amanhã podemos fazer ainda melhor, mas não se tivermos medo de quem está no comando do nosso sistema judicial. Não se tivermos medo do juiz. Todos nós precisamos de freios e contrapesos, que só podemos exercitar através da autoconsciência. Precisamos garantir que nossas leis não sigam prejudicando o ser humano. Temos de garantir que nossa realidade não esteja sendo governada por um lunático. Como os lunáticos se comportam? Eles desrespeitam o corpo humano e o punem por suas próprias escolhas ruins. Mentem para si mesmos, levam tudo para o lado pessoal, inventam conflitos e apreciam o drama. Deixam a prepotência tomar decisões por eles. Deixam-se controlar pelo medo. Lutar por opiniões é meio insano. Insistir em ter a última palavra é desgastante. Colocar condições no amor soa autodestrutivo. Ainda assim, fazemos coisas malucas como essas o tempo todo e sofremos por isso. Parece que usamos todos os tipos de pretexto para sofrer. O sofrimento é o único vício para a maioria de nós e encontramos muitas formas de criá-lo. Queremos estar certos a qualquer custo e sofrer quando estamos errados. Sofremos por nossos próprios julgamentos e imaginamos continuamente que estamos sendo julgados. Sofremos pelos nossos maus hábitos, culpando cigarros, álcool, drogas,
Culpamos a comida, culpamos os esportes, culpamos tudo em nossa formação. Culpamos nossos entes queridos por nossa infelicidade e, é claro, culpamos o corpo físico por nos desapontar. Pode não ser fácil de admitir, pode não parecer fácil de corrigir, mas com um pouco de discernimento podemos transformar um sistema corrompido em impecável novamente. Podemos nos respeitar, por nenhuma razão e por qualquer motivo. Podemos nos tornar nosso próprio campeão e melhor amigo, recusando-nos a sofrer, seja qual for a circunstância. Por que um humano sofre? O problema é quase sempre liderança. Líderes confiáveis cuidam primeiro de seu país, seu corpo. Líderes conscientes não acreditarão nas mentiras que dizem a si mesmos. Líderes eficazes não se submetem a medo ou intimidação. A mente conduz porque permitimos que conduza. Acreditamos no personagem que ela criou e permitimos que ele fale em nosso nome. Acreditamos em suas opiniões e suas lembranças. Mas o eu não representa a verdade. A mente não pode duplicar a verdade. A verdade é energia pura. Tornamo-nos conscientes de nós mesmos como energia, ou verdade. É uma importante revelação. A mente não pode duplicar a verdade. A verdade é energia pura. Tornamo-nos conscientes de nós mesmos como energia, ou verdade. É uma importante revelação. A mente continuará a falar, soando a todos como um amigo experiente, mas não precisamos acreditar nela. Podemos nos erguer acima da voz do eu a qualquer momento. O eu é o ponto de vista do reflexo da vida. É uma inteligência artificial. As informações da vida são filtradas por todos os pensamentos e características que nos deram. O personagem principal tem a própria inteligência, mas cada eu é diferente, dependendo do desenvolvimento do cérebro e das circunstâncias que afetam o corpo. Cada um de nós se identifica com esse personagem, por isso achamos difícil separar o eu da realidade. Então, permitimos que o eu governe, sem qualquer interferência. Muito bom. E agora seguimos para o capítulo 8, o comandante em chefe. Tentando responder à pergunta, quem sou eu? Você pode começar a discernir quem você não é. Você não é seu corpo, mas é o guardião de seu bem-estar e integridade. Você não é as histórias que conta sobre si mesmo. Nem é o personagem principal delas, mas acha que é. Tanto que às vezes está disposto a defender sua opinião com a própria vida. Você não é a sua mente, porém é responsável pela mensagem que entrega ao seu corpo. E também é responsável pela mensagem que a mente envia através do seu corpo ao resto da humanidade. Sua mente aprendeu a operar como um governo composto de 3 setores. Há um Congresso que cria leis, um setor judiciário que aplica essas leis por meio de um sistema de recompensas e punições semelhantes aos métodos que sua família e comunidade usaram para domesticá-lo. Neste capítulo, abordaremos o setor executivo e o presidente encarregado de tomar decisões. Primeiro, vamos entender que o líder da sua nação não é real. Aquilo que administra seu pequeno governo é algo fora de sua imaginação, no entanto, tem o poder de afetar seu mundo. Então, que tipo de líder você quer ser? Lembre-se de que você não pode dar o que não tem. Se quer ser mais compassivo, deve se tratar com compaixão. Se quer representar a verdade aos outros, pare de mentir para si mesmo. Se quer amar alguém no sentido mais verdadeiro, ame-se incondicionalmente. Como acontece com qualquer governo, a mente precisa tomar decisões que sirvam ao corpo. Os vícios da mente se tornam os vícios do corpo e, portanto, todos nós devemos parar de inventar desculpas para sofrer. Quer o corpo físico esteja saudável ou doente, ele necessita de um zelador confiável. Não pode florescer quando está sendo forçado além da razão. Precisa de conforto, não de crítica. Precisa de mensagens de prazer, não de destruição. Precisa rir. Líderes responsáveis governam de forma justa. Comandantes sábios sabem o poder que exercem sobre outras mentes e corações e usam esse poder cuidadosamente. Estão cientes de desequilíbrios e preconceitos em sua administração. Sem liderança consciente, todo o país sofre. Pense no tipo de líder que você é ou que quer ser e pense nas pessoas que sua liderança afetará diariamente. Se quisermos presidir sobre este corpo, nosso país, mais sabiamente do que temos feito, precisamos dar uma avaliação justa ao nosso estilo de governo.
Temos de ser honestos com nós mesmos, admitir nossos erros e estar dispostos a mudar. Os três setores do governo necessitam ser responsáveis pela felicidade do ser humano. Se não estivermos dispostos a prestar atenção à nossa evolução pessoal, o corpo continuará a pagar um preço. O personagem principal da nossa história, o eu, quer governar tudo. O problema, é claro, é que o eu é vítima há muito tempo. O eu se sente perseguido pelo sistema ou julgado pela sociedade. O eu está sempre na defensiva. Então, como eu pode ser um líder forte? Como o eu pode ser um juiz imparcial? Da mesma forma, o eu poderia estar perpetuamente irritado ou ressentido. Se o eu é constantemente crítico, como pode trabalhar em harmonia com outros setores do governo? Se o eu é um juiz e um valentão, como pode alcançar a sabedoria necessária para guiar uma nação? Como os acordos informais são feitos entre líderes e os tratados são aprovados? Para muitas pessoas, uma vítima tem atuado como comandante em chefe das forças armadas de seu país. Isso coloca todo o país em risco. O que é uma vítima? Alguém que reclama o tempo todo. Alguém que vê injustiça pessoal em todos os lugares e insiste em ser tratado de forma justa. É evidente que não há nada justo sobre um indivíduo querer o benefício da atenção de todos. Não há justiça em um sistema governado pelas necessidades de uma pessoa, com pouca preocupação com as necessidades dos outros. Quando achamos que somos a vítima, nos tornamos irracionais. Ao nos sentirmos inseguros, pequenas batalhas se transformam em grandes conflitos. Quando a guerra irrompe, quem paga o preço final? O corpo, e é difícil gerar felicidade novamente. Nós nos sentimos fisicamente agredidos e desanimados apenas pelo que acreditamos ser verdade. Espírito significa vida, e vida é a verdade do que somos. Somos espiritualmente maduros quando estamos em uma relação próxima com a vida. Quando podemos distinguir o real do irreal. Relacionamentos maravilhosos não podem acontecer quando estamos obcecados pelo eu e todas as coisas que preocupam o eu. Não temos paz enquanto estivermos travando guerra dentro de nós e ao nosso redor. Nosso corpo sente o estresse e a ansiedade que criamos sendo vítimas ou juízes de maneira constante. Isso torna especialmente importante pensar na forma como lideramos, como legislamos, como executamos as decisões e como escolhemos nossas punições. Nosso corpo sente os abusos primeiro, mas ele não é o único. Como tratamos os cidadãos de nossa nação? Aqueles que trabalham conosco, vivem conosco e dependem de nós? Podemos ser um exemplo do que o mau governo faz aos bons seres humanos? Ou podemos lhes mostrar o que é necessário para viver vidas funcionais e felizes? O desenvolvimento físico está embutido em nosso projeto biológico, mas a evolução espiritual precisa da nossa atenção e vontade. A forma como o personagem principal conta sua história afeta o humor do país e seus aliados mais próximos. Humanos são animais sociais e a mente reflete nossa necessidade de outros corpos. Em outras palavras, gosta de se conectar com outras mentes. Ela estabelece fortalezas em outros sonhos enviados seus melhores embaixadores. Palavras e ideias. Cria embaixadas nas realidades dos outros, reivindicando um pouco de influência para si mesma. Uma vez que preenchemos espaço na mente de outras pessoas, é tentador interferir em suas questões. Podemos questionar sua cultura, ignorando o fato de que estamos em seu mundo, não no nosso. O efetivo positivo que temos sobre elas é o resultado de nosso respeito por suas crenças e tradições. A paz é a consequência de honrarmos a forma com que os outros humanos fazem as coisas sem impor nossas leis a eles. Todos nós queremos paz. Queremos sentir que nosso mundo está seguro. Queremos nos sentir seguros e nos sentir orgulhosos de nós mesmos. É engraçado como amamos louvar o país em que vivemos, mas nunca aprendemos a louvar o corpo que nos serve de lar. Nosso corpo físico é uma extensão de quem somos. Ele abriga nossa mente. É o lar da energia infinita que corre através de nós. Estamos orgulhosos disso? Estamos dispostos a protegê-lo, mesmo tendo que passar por cima de nossas opiniões favoritas? Quando você viaja, você pode descobrir que pessoas de outras culturas gostam de ouvi-lo descrever seu país. É bom lhes contar sobre sua beleza natural e suas muitas liberdades. Ouça o que você diz aos outros acerca de seu corpo enquanto passa por um dia...
Ouça o que você diz aos outros acerca de seu corpo enquanto passa por um dia normal. Você fala sobre ele com amor e respeito ou com desdém? E quanto à sua liderança? Ela inspira ou intimida? É sensata, generosa e consegue superar sua própria história? Ela faz com que as pessoas se sintam seguras? Quão orgulhoso você está do corpo que oferece tantos privilégios? O líder de seu país é aquele que está percebendo e descrevendo tudo. Aquele que lê essas palavras é o personagem principal da sua história. Você é o presidente da sua nação e se submete a todas as regras que estabeleceu com base no que observou em sua vida. Você pode ver que é você quem cria e aplica as regras, sejam elas justas ou não. Sua influência vai até onde suas palavras vão. Seu comando é tão forte quanto sua autoridade pessoal. Se você conseguir ver como sua nação é administrada, também perceberá que todos ao seu redor são líderes da própria nação. Sua mãe é um governo próprio, seu pai, seus irmãos e seus amigos são comandados pelos próprios governos. Você busca oportunidades para participar desses governos. Um governo é influenciado pelas conversas de seu povo. As ideias que enviamos, mandando mensagens de texto, conversando, contando ou filmando, entram em outras mentes. Nossos embaixadores alcançam outras nações e recebemos embaixadores de outras nações. Todos temos influência sobre nossos governos, assim como influenciamos nossas famílias, tribos e cidades. Juntos influenciamos a humanidade e o equilíbrio da vida na Terra. Estarmos cientes desse tipo de poder deve nos encorajar a usá-lo com responsabilidade. Os humanos não podem controlar o planeta, mas podem feri-lo. Como presidentes, não podemos controlar o corpo em que vivemos, mas sim feri-lo. Não podemos impedir que o corpo fique velho ou doente, mas podemos prejudicá-lo por meio da nossa ação, reação e negligência. Podemos sedá-lo ou intoxicá-lo, podemos envenená-lo ou corrompê-lo. E o fazemos. A corrupção, mais uma vez, é o problema. A verdade é a solução. O que é verdade? A verdade não pode ser explicada com palavras. De fato, as palavras nos afastam da verdade, criando uma realidade própria. No entanto, todos nós sabemos instintivamente que há mais para nós do que palavras e teorias. Éramos inteiros antes de aprendermos uma língua. Podemos nos sentir inteiros novamente sem depender de símbolos para falar de nós. Palavras são nossos emissários, mas, novamente, não são a verdade sobre nós. Feche os olhos e poderá sentir a energia se movendo através de você. Pode senti-la correndo sobre a sua pele, tornando-a quente. Observe sua respiração, seu batimento cardíaco, suas pálpebras tremulando. Mova os dedos, as pernas, a cabeça e sinta o poder que comanda cada movimento. Esse poder é vida, fluindo em todos os seus pequenos universos. Cada emoção é real, cada percepção sensorial está lhe dizendo a verdade. Os pensamentos que manipulam suas emoções não são reais. Você é a energia pura, a força da vida. Nada mais é real. A mente é um reflexo espelhado da verdade, e os espelhos tentam apenas representar o que é real. O reflexo é tão bom quanto a qualidade do espelho. A energia da vida é real. É o que você é, o que todos nós somos. Não precisamos provar nosso valor. Nós nos esquecemos disso, achando que temos de lutar por reconhecimento e então lutamos para mantê-lo. Lutamos por atenção. Lutamos por ideias e opiniões pessoais à custa da nossa saúde emocional. Lutamos para nos entender e lutamos para ser compreendidos. A vida é a verdade e não precisa ser entendida. A verdade não precisa de prova nem de fé para sobreviver e não precisa das nossas histórias. A verdade existia antes das histórias, antes da humanidade, e a verdade permanecerá depois que todos os contadores de histórias se forem. Não precisamos de um pensamento ou de uma teoria para nos mostrar a verdade. A verdade pode ser sentida em nosso amor e em nossa paixão duradoura por viver. Se entendermos como nos governamos, podemos criar um governo mais benevolente. Podemos mudar o temperamento de seu líder. A maioria de nós é intimidada pelo poder, mas ávida por usar o poder contra si mesma.
Podemos ver a violência em todos os lugares, porém, não o tipo de violência que infligimos a nosso próprio corpo. Nós o torturamos para torná-lo mais fino, mais forte ou mais atraente. Temos sido indelicados no corpo, muitas vezes tentando controlar seus impulsos naturais. Observando isso, podemos mudar. O corpo humano nos serviu de maneira leal e merece lealdade em troca. Imaginamos que a vida nos olha favoravelmente ou nos trata mal, mas a vida é o que somos. Nossa mente é capaz de imaginar tantas coisas. Então imagine como a mente pode conspirar com a vida. Imagine desistir do controle neste momento e se render à vida. Imagine passar um dia sem ter de ser eu. Usando um pouco de imaginação, podemos nos governar de novas formas e encontrar soluções para problemas recorrentes. Afinal, imaginar e resolver problemas são o que a mente faz de melhor. Estamos todos no processo de criar a realidade que achamos que merecemos. A cada um de nós definiu o personagem central. Cada um de nós vê o mundo através dos olhos do eu, e o eu está no piloto automático, fazendo regras e executando-as sem plena consciência. Como todas as grandes histórias, sua história pessoal poderia ter um herói. Seu corpo poderia ter um salvador. Quando isso acontece, o único que pode salvá-lo é o personagem principal da sua história. Aquele que você chama de eu não é real, mas afeta coisas reais. Em vez de perceber a verdade, a maioria de nós se rende a uma voz interior. Ouvimos nossos próprios pensamentos, acreditamos e obedecemos em detrimento da nossa felicidade. Nós nos concentramos em conversas passadas, momentos passados, anos passados. São necessários tempo e paciência para aprender esses hábitos, mas eles podem ser desfeitos com muito menos esforço. Temos as ferramentas. Temos atenção, memória e imaginação para nos conduzir adiante. Se o eu é o problema, o eu também é a solução. Seu país já tem um líder que quer ser sábio e compassivo. Se você está fazendo perguntas mais profundas sobre a vida, talvez já seja um presidente preparado para colocar o bem-estar do país em primeiro lugar. Você tem um legislativo que quer revisar suas leis e um sistema judiciário que respeita todos os indivíduos. Você pode sentir o que é real e o que não é. Está pronto para dar o próximo passo. Mudança requer ação. Uma ação leva a outra, e a outra, até que novos hábitos se tornem automáticos e as mudanças se tornem evidentes. Com o tempo, as reações das pessoas mudam e elas enxergarão isso de forma diferente. Não há necessidade de buscar soluções em outros governos. Você tem tudo o que precisa para construir uma nação saudável e próspera. Você tem a vontade e tem a consciência. Então, se o que chamamos de realidade é virtual e o eu não é real, o que acontece com o mundo ao nosso redor? O que mais não é de fato real? Que outras pérolas de sabedoria negligenciamos? Muito bom para refletir esses dois capítulos e também reafirmar as questões do quanto muitas vezes a gente se coloca num sistema de punição, né? A gente segue para uma linha de punição porque estamos indo contra as leis que estabelecemos. Então todo o capítulo, os dois capítulos, busca essa reflexão para você entender quem realmente é você, no sentido de que fora das construções, fora das leis que você foi criando, entendendo que você está seguindo um piloto automático, o que você está fazendo para viver, para desfrutar da vida, para desfrutar da verdade que ele traz aqui, que é o viver. Reflita, junto das últimas perguntas ali que ele fala e das outras questões que ele traz ao longo do capítulo. Reflita, evolua mais um pouquinho, certo? E aí, no próximo vídeo, a gente entra na pergunta: o que é real? Então, nos vemos em breve. Até mais.